Graça e paz, você está no Guardiões das Águas, eu sou o pastor Vidal e estamos aqui no estúdio do Ministério Atos. E hoje eu vou falar sobre monismo, dicotomia, tricotomia e unidade composta. Retornamos. Eu quero pedir para você pensar sobre as seguintes questões, ok? Primeira, somos apenas corpo? Segunda, temos duas substâncias, corpo e alma? Terceira, somos uma unidade formada de corpo e alma? Ok? Pensou? Então, se você pensa como colocado na primeira questão, somos apenas corpo, você assume o monismo. Se na segunda, temos duas substâncias, corpo e alma, assume a dicotomia. Bom, a tricotomia acrescenta mais uma parte no ser humano, né? O espírito. A dicotomia, corpo e alma, tricotomia, corpo, alma e espírito. Se você pensa como está lá, somos uma unidade formada de corpo e alma, você assume a unidade composta. Nosso propósito aqui não é aprofundar, fazer um estudo aprofundado dessas coisas. São apenas pinceladas que vamos dar sobre este assunto, a não ser que você queira saber mais e faça alguma pergunta, alguma questão, nós desenvolveremos o assunto. Mas a ideia aqui é apenas trazer pequenos detalhes sobre essas teorias, sobre essas disciplinas, sobre esses ensinos, ok? Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre o monismo. O monismo, ele entende que não existe alma. A alma é a soma dos nossos sentimentos, nossas vontades, as nossas funções psicológicas. Então não temos uma alma, nós somos uma alma. Em Gênesis 2:7 está escrito assim: e formou o seu Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, no humanismo, o homem não tem alma. O homem é uma alma, né? Ele é uma alma vivente, né? Ele não tem essa substância. Quando Deus soprou nele, ele não soprou nada além do que a vida. Então, o monismo tem uma substância só, material, e é vivo. Você é uma alma, ok? Isso é monismo. Se você pensa que não temos alma, você é monista, tá bom? Tá? Esse é monismo, uma substância só. E com base nesse ensino, nessa doutrina, é dito que o ser humano, ao morrer, acaba. Morreu o ser humano, acabou, não existe mais algo que subsista após a morte. Não, morreu, acabou. Não existe algo que saia dentro do corpo. Não, morreu, deixa de existir. Ele retornará, essa pessoa retornará depois, quando ressuscitar. Nesse período da morte até a ressurreição, não existe ninguém. O monista acredita assim. Se você acredita assim, isso é monismo, tá bom? Há um período que
O ser humano deixa de existir enquanto ser humano, tá? Bom, aí nós temos 3 outros ensinos, 3 outras disciplinas ou doutrinas, né? Que são a dicotomia, a tricotomia e a unidade composta, tá bom? E essas 3 doutrinas, elas acreditam, diferente do monismo, que nós temos uma alma. O monismo diz, não temos alma, somos alma. Dicotomia, tricotomia, unidade composta diz, não, nós temos uma alma, sim senhor. Bom, a gente não vê a alma, ela existe? Bom, você pode fazer uma observação consigo mesmo, não precisa nem de outra pessoa para você fazer uma análise. Você já aferiu a sua pressão, os batimentos cardíacos? Fez alguma vez eletrocefalograma? Alguém da sua família, algum conhecido, fez o eletrocefalograma? Fez, né? Uhum. Lá no eletrocefalograma tinha o pensamento das pessoas. Eu vou comer chocolate, estava lá escrito. Ou eu quero viajar, minha vontade. Não, o eletrocefalograma não detecta sentimentos, vontades, pensamentos. Existe até as sinapses, né? Eu estou aqui com o Jonas no estúdio, o Jonas fez tempo farmácia, né, Jonas? Existe a sinapse, né? São descargas elétricas, aí dá para medir isso aí, mas pensamento não. Tá? Então, o pensamento não pode ser gerado de algo físico, porque senão, no corpo, senão poderia ser medido. Há 2 fenômenos completamente diferentes agindo na nossa vida. Você está aí, você pensa, né? De onde é que está esse pensamento? Está em algum lugar do cérebro. Tem a memória, está lá no lugar. Se aquele lugar do cérebro foi atingido, a memória não atua mais, sim, né? Mas ninguém até hoje descobriu aonde está a memória escrita. Não tem jeito, são 2 fenômenos diferentes e vêm de substâncias diferentes, tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a dicotomia. Bom, Mateus 10 e 28, palavras do Senhor Jesus. Diz assim: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Bom, aqui já vemos que pode matar um, não mata o outro. Então, um não é o outro, né? Então, se fosse o monismo aqui, matou tudo. E Jesus está falando aqui, pode matar o corpo e não a alma. Então, Jesus fez distinção. Então, a dicotomia acredita nisso, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Tá? Então, o próprio Senhor Jesus disse que tem uma parte que o homem pode matar e a outra ele não pode. A alma ele não pode, ninguém pode. Vou dar um tiro na alma, não tem jeito. Tá? Então, a dicotomia acredita na existência da alma, né? Como a tricotomia e a unidade composta acreditam na existência dessa substância. Só que na dicotomia e na tricotomia, a diferença é que a tricotomia é acrescentado um espírito. Eu não vou aqui entrar, né, a fundo
na dicotomia, nem na tricotomia. Eu vou dar uma ideia da unidade composta, tá? Se você quer abordar depois, é só entrar no nosso canal e a gente aprofunda, né, sobre dicotomia, sobre tricotomia, né? Apenas, como eu falei lá no começo, são pinceladas bem sutis sobre esses assuntos, tá bom? Então, tanto a dicotomia quanto a tricotomia, elas veem o corpo como inferior à alma, como cadeia, como prisão. Fica muito parecido com aquela ideia cartesiana da máquina, né? Vamos lá, estou lembrando aqui daquele filme Avatar. Tá lembrado? Você assistiu? Tem aqueles robôzão grandão que as pessoas entravam lá dentro. Então, mais ou menos a dicotomia, a tricotomia tem mais ou menos parecido com aquilo. O corpo é uma máquina e tem alguém lá dentro que mexe com essa máquina para lá e para cá, né? E quem está dentro é superior à máquina, tá? Então, mais ou menos a ideia da dicotomia, da tricotomia é essa. Só que a tricotomia tem algo a mais, que é o espírito, tá? Mas isso é para um outro pôr do sol, tá bom? É para outro momento. Então, Marcos também, ele nos dá essa ideia que eu estou falando de superioridade da alma sobre o corpo. É como se nós tivéssemos duas substâncias diferenciadas, hierarquicamente diferentes, uma melhor e outra pior, uma superior e outra inferior. É como nós se fôssemos formados de substâncias irreconciliáveis, né? Uma melhor da pior. Nós seríamos malzinho e bonzinho, não sei o que, né, que você pensa, né? Bom, Marcos 14:38 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, esta é a ideia que se traz da superioridade da alma, né? Seríamos dois elementos diferentes, né? Esse é usado para medir as temperaturas, né? Dois elementos diferentes que, quando sofrem uma ação, reagem de forma diferente, né? Essa é mais ou menos a ideia da dicotomia e da tricotomia. Então, lembra que nós falamos aqui no começo da nossa conversa? Nós falamos aqui que quando a pessoa morre, segundo o monismo, morreu, findou-se, acabou-se, né? E quando ressuscita, volta a ser novamente uma pessoa. Na dicotomia, na tricotomia e na unidade composta, não, né? Não, a pessoa continua existindo de forma diferente. Eu vou explicar para você, tá bom? Na dicotomia, quanto na tricotomia, quando a pessoa morre, uma parte fica e a outra vai para o paraíso. A diferença é o espírito, mas nós vamos entrar aqui nessa parte de dicotomia e tricotomia, tá bom? Então eu vou ler aqui o texto que fala sobre a morte e para onde vão as coisas, as duas substâncias. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Tá aqui a dicotomia diz: como o corpo é apenas uma máquina, é uma casa, é uma morada, quando morro eu vou para o paraíso, eu vou e o corpo fica lá. Então eu continuo sendo eu, um ser humano. Estou lá no paraíso.
Dicotomia e tricotomia pensam assim. Não lembra? O monismo diz não, morreu, acabou. Tricotomia diz não. O que morre vai para o chão, é o corpo. Eu vou para o paraíso. Ok? E, inclusive, eu quero aqui fazer um adendo. Eu creio que você já viu, já leu. Por exemplo, quando uma pessoa morre e a gente imagina que essa pessoa é salva e imagina que ela vá para o paraíso, as pessoas colocam esse texto aqui em relação a essas pessoas, a morte dessas pessoas. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Lucas 23. Querendo dizer, talvez não sei se de forma por desconhecimento, né? E não param para pensar que ao colocar isso, que a pessoa que morreu voltou para casa. Ora, se ela voltou para casa, desta casa ela veio. Ninguém volta para onde nunca esteve. Você só volta para onde você já esteve anteriormente. Por exemplo, eu nunca estive em São Miguel Paulista. Como é que eu posso voltar para São Miguel Paulista se eu nunca fui? Só se volta para onde já esteve. Mas vai voltar para o céu. Então, se você pensa assim, você não é monista, dicotomista, tricotomista, unidade composta. Você acredita na pré-existência da alma. O céu está cheinho de alma lá, doidinha para descer, né? Quando alguém vai nascer, ela pula de cabeça e pronto, né? Aí quando morre, volta para o lugarzinho dela. Mas não é isso. Não existe isso, né? Quem morre não volta para casa, vai para o paraíso pela primeira vez, tá? Ninguém volta para o paraíso, ninguém volta para o céu. O único que voltou para o céu foi Jesus. Tá? Ninguém volta, ok? Vamos lá. Como nós falamos, né? Então, essas duas doutrinas, a dicotomia e a tricotomia, pensam praticamente iguais, mas a diferença é do espírito, que eu quero ler com vocês aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que o tricotomista fala. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, um diz que tem duas partes, outro diz que não, tem três partes, mas a relação corpo e alma, corpo, espírito, corpo, alma, espírito, é a mesma. Esses dois, na dicotomia, a alma é superior ao corpo, na tricotomia, em vez da alma também tem o espírito, tem dois, o corpo está em terceiro lugar, vamos dizer assim, né? Ele tem a alma e o espírito que são superiores ao corpo, ok? Eu penso diferente. Eu penso que o homem é uma unidade composta. Ensinamos sim que temos, quando de composta, tem que ser no mínimo duas substâncias. Nós não cremos como, eu não creio como o tricotomista que diz que são três. Eu creio parecido, não vou dizer que é igual, dicotomia, é parecido com a dicotomia, porque acredito que existem duas substâncias na constituição do ser humano. Não três, mas duas. Ok? Só que há uma diferença fundamental entre a dicotomia
e a unidade composta. Tá bom? Na unidade composta, eu não tenho um instrumento chamado corpo. Na dicotomia, sim. Na tricotomia, sim. Né? O corpo é um instrumento da alma, do espírito, da alma, espírito. Né? Então, todo instrumento é extensão do meu corpo. E o meu corpo é a extensão de que é corpo? Da alma, do espírito, entendeu? Não cremos assim. Eu tenho duas substâncias que se complementam. Quando eu olho para o outro, eu também vejo. Eu não vejo, por exemplo, se eu pegar a dicotomia ou a tricotomia, se eu olhar para uma pessoa, eu não estou olhando para a pessoa, estou olhando para a máquina, para a casa dela. Quando eu olho, não, mas espera aí. Quando eu sorrio, né? Sou eu? Não, quem está sorrindo é a máquina, você está mandando ela sorrir. Eu já creio que quando você sorri, é você que está sorrindo, porque estão juntos. Não existe a separação. A alma, ou alma, espírito, não moram num corpo. Ela não tem um corpo. Ela, a alma e o corpo. Não é assim não. É alma e corpo. Unidade composta. União substancial. Não acidental. Mas qual é a diferença desse negócio de união acidental, união substancial? Como é que é esse negócio aí? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Cavalo e cavaleiro, vamos lá. É uma união. Estão unidos. Você no seu carro, você na sua bicicleta, você na sua havaiana. Está unido. Uma havaianinha está no dedo lá. Para onde você vai, ela está indo, juntinho contigo. Você jogou a havaiana para um lado, a havaiana continua sendo. Estou fazendo um comercial aqui. O chinelinho vai para um lado e você vai para o outro. Chinelo é chinelo e você é você. Isso é acidental. Desce do cavalo, o cavalo continua cavalo, você continua ser humano. Tá? Essa é a união acidental ensinada pela tricotomia e pela dicotomia. Eu ensino a união substancial, que chamamos de unidade composta. A unidade composta é formada através da união substancial, união de substâncias. Acidental, porque uma hora pode estar junto, outra hora não. Não é assim na morte, não. Do dicotomista, ou do dicotomista, quando morre não separa, um continua existindo e o outro desaparece no barro. São separados. Na unidade composta, não. Você quer entender um pouco melhor? Vá lá no primeiro vídeo, que eu falo da água. Né? A água é um exemplo muito bom para a ideia da constituição do ser humano. A água é uma substância que tem basicamente, né? Não quero falar dos sais que tem, essencialmente hidrogênio e oxigênio, tá? Você pode separar os dois? Pode. Você pode separar o hidrogênio e o oxigênio, só que não existe mais água. Existe o oxigênio e existe o hidrogênio. Não mais água. Juntou de novo a água. Então, a diferença da unidade composta para a dicotomia e da tricotomia
é que não existe o conceito homem após a morte. Aquele mesmo texto de Apocalipse 6:9 não diz que as pessoas estavam debaixo do altar, mas as almas. Tá? Então, a morte divide essas duas substâncias. E o homem deixa de existir enquanto o homem, mas as duas substâncias continuam existindo. Tanto a substância da qual o corpo é feito, como a substância da alma que é feita. Mas não existe mais esse conceito homem. Eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida, você faz aí o seu pedido de esclarecimento, faz sua pergunta e nós vamos tentar responder, né, dentro daquilo que nós conhecemos. Tá bom, meu querido? Minha querida, meus amados, eu agradeço por você estar aqui conosco. Um abraço e até o próximo encontro. E não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, e também se inscrever no nosso canal. Um abração e Deus te abençoe. Fica na paz.